E fala, devs, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós teremos continuação à nossa aula do Pygame, da montagem do nosso jogo Pong. E o que nós veremos na aula de hoje é a movimentação das raquetes, tanto do jogador 1 quanto do jogador 2. Então as raquetes vão movimentar de cima para baixo, então elas serão no eixo vertical. E nós veremos também como realizar a limitação para que ela não passe do topo, nem para que ela passe debaixo da tela, para que ela não suma da tela. E ficará mais ou menos assim. Então o jogador da direita pode ir para cima e para baixo, e o jogador da esquerda pode ir para cima e para baixo também, sendo limitado pelo topo, pelo teto e pela parte de baixo que seria o chão da nossa tela. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Então, pessoal, aqui dentro do PyCharm, no nosso projeto do Pong, nós vamos agora copiar a pasta da aula 2, né? Então aqui, para ficar fácil e não ter que ficar reescrevendo todo o código, renomeamos como aula 03 e dentro aqui do nosso código também renomeamos como aula, rename, aula 03. Então agora nós temos o arquivo para mexer nessa aula aqui. E lembrando também, pessoal, o código da aula de hoje está na descrição do vídeo, bem como a playlist do jogo Pong para vocês montarem na descrição e no card aqui em cima. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é atualizar um pouco a parte de reconhecimento da batida da bola nos cantos da nossa tela. Eu acabei montando uma lógica que funciona, ela funciona certinho. Então ela está aqui, nessa parte do código aqui, só que ela não é a forma mais elegante de se escrever com o Pygame. Como nós criamos o objeto rect, né? Então aqui em cima nós temos o rect da bola, dizendo qual que é o quadrado que a gente coloca em volta da bola, né? Para ele poder reconhecer as colisões. Eu acabei não utilizando, essa forma também é válida, só que ela é um pouco mais difícil de entender, tem que envolver mais lógica. A gente pode usar diretamente o objeto rect para isso. Então para isso aqui nós vamos apagar esse bola y menos raio bola e vamos escrever o seguinte aqui. Vamos colocar como bola rect ponto top. Então quando a gente fez lá na aula passada que eu desenhei no Paint, o top é a parte de cima da bola, como seria o lado de cima do quadrado que preenche a bola. Quando ele bater no topo da tela, ou seja, ele chegar na posição 0, ele vai reconhecer como um toque e quando acontecer isso vai inverter a velocidade, vamos multiplicar por menos 1. Então se ela estava subindo com 2, ela vai começar a descer com menos 2, por assim dizer. E aqui no OR, aqui que seria então se ela for para cima ou se ela for para baixo, a gente faz da seguinte maneira. Bola rect ponto bottom. Então é a parte de baixo da bola. Quando for maior ou igual a altura da tela, também fará a inversão da bola. Então para ver se está tudo funcionando, vamos aqui, botão direito aqui na tela, Run aula 3 e vamos ver a parte de baixo. Se a parte de baixo bater, deu tudo certinho, então já reconheceu sem nenhum problema. Agora vejamos aqui a parte de cima. Então mudar a velocidade y da bola, menos 1 para ela poder subir. Opa, bati errado ali, agora sim. Se ela bater para cima e descer, deu tudo certo. Então tá tudo certinho, a gente já pode começar a trabalhar para montar as nossas raquetes. Então aqui, pessoal, para nossa raquete, depois da nossa bola aqui, do rect da bola, vamos agora colocar as configurações das raquetes. São duas, então é a mesma configuração para ambas. Então aqui, opa, eita, tá difícil. Ações das raquetes. Então aqui, a altura da raquete será de 100 pixels e a largura da raquete será de 10 pixels e a velocidade da raquete será de 7. Como a raquete só vai para cima e para baixo, a gente não precisa dizer a velocidade de y e a velocidade de x, então a gente não precisa decompor essa velocidade porque ela não vai mexer para os lados. Então a única velocidade é só para cima e para baixo. Então, feito aqui as configurações das raquetes, nós vamos agora criar as duas raquetes, do jogador 1 e do jogador 2. Então aqui, raquete do jogador 1, e ele ficará na esquerda. Então aqui, vamos dizer a posição no eixo X. Então a raquete 1 no eixo X será em 50 pixels. Então ele vai, lembrando, começa do 0 na esquerda, então 50 pixels para frente vai ficar, ele não vai ficar colado na borda, vai ficar com espaço. E agora nós temos que passar a posição Y inicial da raquete, que vai ser no meio da tela. Então para isso aqui, na raquete Y será a altura da tela
divididos por 2, então eu quero que fique no meio da tela. Só que quando eu informar pro Pygame que eu quero no meio da tela, o que vai acontecer não é que a raquete ficará no meio, vai ficar o topo da raquete no meio da tela. Então você tem que indicar também que você quer que seja o meio da raquete. Então para isso nós passamos aqui como altura da raquete divididos por 2. Quando a gente for desenhar a raquete eu mostro para ficar mais fácil para vocês entenderem essa parte da lógica aqui, não é nada muito complicado. Então isso aqui vai centralizar verticalmente a raquete. E agora a gente tem que criar o retângulo, né, o objeto rect dessa raquete para que consiga reconhecer as colisões, tanto da raquete com as bordas de cima e de baixo e a raquete com a bola em si também. Então a raquete 1 rect é o pygame.rect. Então aqui nós vamos passar agora o topo esquerdo, né? Então é a raquete 1x, a raquete 1y, então daí qual que vai ser a parte no eixo y, né? Então para fazer o quadrado. E aqui nós vamos passar a largura da raquete, qual que é a largura da raquete, e aqui qual que é a altura da raquete. Então vai ficar um quadrado em volta da nossa raquete. Com a raquete 2 é a mesma coisa aqui. Então para facilitar a nossa vida vamos copiar aqui e colar e só mudar alguns códigos aqui da raquete 2, principalmente no eixo X, porque agora a raquete 2 ficará na direita da tela. Então aqui a raquete 2 ela ficará na direita. Na altura a gente não precisa mexer, ela vai ficar no eixo Y, ela vai ficar na mesma posição no eixo Y da raquete 1, ficar no centro da tela. Então aqui nós temos que modificar só a raquete 2, aqui as nossas variáveis, né? Para a gente poder trabalhar e colocar tudo certinho para a raquete 2. Então, ajeitando aqui, nós vamos agora ajeitar a posição no eixo X. Então essa raquete 1, ela vai começar do lado esquerdo da nossa tela, 50 pixels para frente da borda da esquerda. Só que agora na borda da direita a gente tem que indicar que a gente quer da borda da direita 50 pixels para frente. Então para isso nós passamos aqui a largura da tela menos 50. Feito isso, já vai ficar certinho 50 pixels para frente. Só que o problema é que quando você faz dessa forma, ela não vai estar com a raquete, a parte de trás da raquete para frente, como ficaria a raquete número 1. Ela vai ficar com a face da esquerda, então no 50. Você tem que passar agora e indicar que nós queremos que seja a raquete por inteiro, menos largura raquete. Quando a gente desenhar a raquete, a gente vai conseguir ver melhor para a gente conseguir entender como que funciona essa lógica aqui de você diminuir e aumentar as posições aqui dos nossos sprites. Então agora nós vamos lá no Game Loop fazer o desenho dessas raquetes aqui. E sempre lembrando que qualquer desenho que você faça tem que ser antes da tela, porque a tela ela vai acabar preenchendo a cada vez que o loop trabalhar. Você, por exemplo, você desenha a raquete, logo em cima desenha a tela, a raquete nunca vai aparecer. Então a tela tem que ser sempre a primeira a ser desenhada para você colocar as coisas em cima dessa tela. Então depois da bola aqui nós vamos desenhar a raquete 1 e a raquete 2. Então aqui desenhar as raquetes. Então, para desenhar as raquetes, nós precisamos chamar duas vezes, uma para a raquete 1, outra para a raquete 2. Então, pygame.draw.rect. Então, nós vamos passar aqui na superfície, qual que nós queremos é a nossa tela. Nós vamos passar a cor, então, a cor branca, nós vamos querer. E agora tem que passar qual que é o rect, qual que é a nossa forma de contato da raquete com o mundo do jogo. Então, rect é a raquete 1 rect. A mesma coisa aqui para a raquete 2. Então, pygame.draw.rect. Então, surface tela, color branco, e o rect aqui será a raquete 2 rect. Então feito isso, nós podemos agora executar aqui a nossa célula, né? Nossa célula não, nosso arquivo, e veja que já está aqui certinho as nossas raquetes. E vejam que tem um espaçamento certinho aqui de 50 pixels da margem esquerda e da margem direita também, e veja que a raquete está bem no meio, o meio da raquete está no meio da tela. Então caso vocês queiram ver como que fica caso a gente não coloque essa parte da largura da raquete aqui na margem direita, ficaria assim, ó, ficaria um pouco mais para dentro. É um pouco imperceptível, mas ela acaba ficando um pouco mais pro lado direito, né? Então ela não pega
a raquete como um todo também. E aqui a outra parte é, por exemplo, aqui na raquete 1, se a gente tirar essa altura da raquete dividido por 2 e executar aqui o nosso comando, veja que ela fica aqui para baixo. Então o topo da raquete que está no meio da tela e não o meio da raquete está no meio. Então é por conta disso que a gente acaba colocando essas operações aqui para poder deixar tudo certinho. Então, pessoal, depois de termos desenhado as nossas raquetes na nossa tela e também colocarmos os objetos Rects nela, a gente pode atualizar agora a posição, mexer e tanto mexer o sprite, né, a raquete em si, como o objeto Rect para poder fazer reconhecimento de colisões com o mundo e com a bola também. Então, toda essa parte de movimentação é tudo feito aqui dentro do Game Loop. Aqui, depois da nossa verificação se a bola bateu em cima ou embaixo, a gente vai obter quais são as teclas que o Pygame tem para a gente poder pressionar. Então, a seta para cima, para baixo, letras, barra de espaço, então você consegue trabalhar com todas as teclas do seu teclado, lógico, né? Para que o Pygame consiga reconhecer e a partir daquela tecla pressionada ou solta acontece alguma ação. Então vamos aqui, obter o estado das teclas. Vamos salvar em uma variável teclas, pygame.key.getPressed. Então todas as teclas que foram pressionadas terá alguma ação. Então para isso vamos movimentar a raquete do jogador 1, o jogador à esquerda. Então raquete do jogador 1, esquerda. Então se dentro das teclas a tecla pygame.kw, então o jogador 1 jogará com o WSD e o jogador 2, que é o da direita, jogará com as setas para cima e para baixo. Então se essa tecla for pressionada, eu quero que aconteça alguma coisa. Então aqui é a raquete 1 Y, como eu não vou mexer no eixo X, ela não vai para trás, vai para cima e para baixo, então a gente só vai atualizar a posição no eixo X, no eixo Y. Recebe ela mesma a posição menos a velocidade da raquete. Então quando a gente pressionar o W, a raquete vai subir. Agora, se a tecla apertada na verdade for a tecla S, ou seja, para descer, então essa velocidade tem que ser positiva porque ela vai acabar descendo. E lembrando que a tela no Pygame começa no canto superior esquerdo e não no canto inferior esquerdo. Então o valor do Y aumenta de cima para baixo, não de baixo para cima. Então a raquete, a posição Y recebe mais a velocidade da raquete. Para o jogador 2 é a mesma coisa. Então aqui é a raquete do jogador 2, que é o da direita. Então se nas teclas as que forem apertadas forem pygame.k_up, então esse k_up indicando que é a seta para cima, o jogador 2 vai com a raquete para cima dele. Então a raquete 2Y recebe a velocidade negativa, porque ela está subindo, então está chegando perto do zero. E agora se dentro das teclas for pressionada o pygame.key.down, ou seja, a tecla de baixo, vai descer a raquete. Então a raquete, o Y da raquete, né? Então a raquete por si só vai descer com a velocidade da raquete. Feito isso, agora a gente tem que atualizar a posição dos nossos Rects para realizar a verificação se bateu a raquete em cima ou embaixo da nossa tela e também se a bola bateu na raquete naquela posição. Então aqui também nós temos que atualizar. Atualizar a posição dos Rects das raquetes. Então aqui nós vamos indicar que a raquete 1, a posição Y dela será igual, escrevi errado aqui, raquete Rect, isso, ponto, Y será a posição da raquete 1 no Y, que nós estamos atualizando essa posição aqui, então o Rect também tem que atualizar. Então se aqui o valor for 5, o novo valor do Rect na posição Y também será 5. E o mesmo vale para a raquete 2 Rect. Na posição Y recebe a raquete 2Y. Então feito isso, podemos executar aqui o nosso código e veja que agora nós conseguimos modificar, só que está bem rápido aqui a nossa raquete.
a velocidade está muito alta, então a gente pode acabar diminuindo, né? Mas veja que a gente pode ir para cima e para baixo. E aqui ela acaba passando para cima da tela e para baixo da tela, ambas as raquetes. Então, só para a gente ajeitar aqui essa parte da velocidade, claro que a gente pode ir testando as velocidades aqui. Acho que velocidade de 3, vamos ver se fica bom. Fica um pouco rápido também, então fica um pouco ruim de jogar. Vou colocar aqui uma velocidade 1, vamos ver como que fica. Até que fica bacana a velocidade de 1. Você tem um tempo de reação bacana, não fica tão rápido. Você tem um pouco mais de controle. Cara, se quiser velocidade de meio ou dobrar a velocidade, aí fica a seu critério. Então, da mesma forma como nós limitamos o movimento da bola para cima e para baixo, usando o topo do Rect e a parte de baixo do Rect, com as raquetes também é a mesma coisa, nada diferente. E toda essa parte de reconhecimento e verificação é tudo feito no Game Loop, porque a cada passagem do Game Loop, então a cada iteração que ele faça, ele tem que ver onde que está aquele objeto para ver se ele colidiu com alguma coisa. Então, aqui, depois da nossa atualização dos Rects, tem que ser depois da atualização essa verificação, nós vamos agora limitar o movimento para que as raquetes não saiam pelo topo, nem saiam pela parte de baixo da nossa tela. Então, limitar o movimento da raquete 1 na tela. Então, se a raquete 1, o Rect, a parte do topo, então a parte de cima dele for menor ou igual a 0, então isso quer dizer que ele chegou no topo da tela, eu vou passar aqui esse novo valor do topo, a posição da raquete será 0, porque é o ponto de origem, né? Onde ele chegou no topo, dali ele não pode mais passar. Então a raquete 1 recebe o valor de 0. Então se formos atualizar aqui e a raquete 1 a gente mexer para o topo, veja que ela não passa mais o topo, ela passa para a parte de baixo, sim, porque nós não fizemos a verificação, mas para a parte do topo ela não passa mais. Agora aqui, se a raquete 1, o Rect, a parte de baixo, então bottom, for maior ou igual à altura da tela, ou seja, se ele passar da tela, né, passar o máximo da tela, a gente tem que dizer que o nosso a nossa raquete ela vai parar ali na parte de baixo mesmo. Então a raquete é um Rect.bottom recebe a altura da tela. Então se formos executar aqui, veja que para cima a raquete 1 não vai embora, nem para a parte de baixo também. E aqui, em vez aqui escrever uma forma mais elegante, essa forma também dá para escrever, mas aqui dá para escrever como Rect.top igual a 0. É a forma, digamos, um pouco mais elegante, é o jeito que a maioria do pessoal escreve. Então veja que não modificou nada, só que a gente escreveu de uma maneira mais elegante, uma maneira mais fácil de entender também, quem já sabe o que está acontecendo. E agora nós vamos aqui limitar, esqueci da letra A aqui, o movimento da raquete 2 na tela. Então, se a raquete 2 Rect.top for menor ou igual a 0, então a raquete 2 Rect.top recebe o valor de 0, então vai travar ali no topo. Se a raquete 2 Rect.bottom for maior ou igual que a altura da tela, então a raquete 2 Rect.bottom recebe a altura da tela. Então executando aqui, podemos ver que a raquete 2 também sobe e desce sem nenhum problema, não passa dos limites da tela. E com isso aqui a gente já consegue fazer o reconhecimento de colisão agora das raquetes com a nossa tela. E também na próxima aula nós veremos como fazer o reconhecimento de colisão das raquetes com a bola. Então pessoal, a aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido como montar as raquetes, a movimentação e também o reconhecimento para que elas não passem da tela. E como dito no começo do vídeo, código dessa aula na descrição do vídeo, bem como a playlist com as aulas da montagem do Pong na descrição e no card aqui em cima. Então corre lá para ver as outras aulas para você ficar atualizado e também poder trabalhar com os códigos de uma maneira melhor, né? E na próxima aula nós veremos como verificar a colisão da bola com a raquete para que o jogo aconteça, para que ele exista o jogo, e também a parte de pontuação como será feita. E no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fique com Deus e fui!